Oi, tudo bem? Muito bom estar com você aqui mais uma vez. Você já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve, ativa o sininho para que você possa sempre receber mensagens como essa e nos ajude a compartilhar. A nossa intenção é tão somente levar até você e as pessoas a palavra de Deus de uma maneira bem simples, clara, objetiva, e o nosso desejo é que você seja edificado profundamente pela palavra e pelo Espírito. Nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma parábola pequena que se encontra no capítulo de número 17. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 3, diz assim: Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele arrepender, perdoa-lhe. Se, porém, 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já, põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Essa parábola, ela trata de um tema muito importante. Ela fala sobre o perdão, é o tema dessa parábola. E sempre há essa questão na vida do cristão. Qual é o limite para o perdoar? Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Foi uma pergunta feita por um dos discípulos do Senhor Jesus. Alguém perguntou, até 7 vezes? Jesus respondeu que não até 7, mas 70 vezes 7. E nessa parábola, que tem esse mesmo contexto, esse mesmo conteúdo, Jesus ele diz aqui, né? Acautelai-vos, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E Jesus acrescenta dizendo que se por 7 vezes o número 7 significava algo pleno, então, em outras palavras, Jesus está dizendo, se o tempo todo, durante o dia, o seu irmão pecar contra ti, e o tempo todo ele vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então, os apóstolos, vendo aquela situação, disseram para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. De fato, a fé ela é necessária para que o perdão aconteça. Porque fé é andar por aquilo que nós não vemos. É a convicção de fatos que não aconteceram, mas nós temos a certeza que acontecerão. É convicção, sem dúvida, sem sombra de dúvida. Portanto, é preciso ter fé para perdoar. Por quê? Porque quando nós olhamos para alguém que erra contra a gente o tempo todo, e Jesus nos ordena que devemos perdoar, isso vai contra a lógica. Porque se alguém que erra o tempo todo, e mesmo assim o tempo todo está dizendo que está arrependido, mas suas atitudes mostram diferente, eu ainda assim tenho a obrigação de perdoar? Jesus está dizendo que sim. Porque você não vai perdoar com base no desempenho do seu próximo. O perdão, ele não se origina no mérito do homem. O perdão que você concede como cristão, ele tem que ser motivado pelo perdão que você recebe de Deus. E é por isso que os discípulos dizem, Senhor, aumenta-nos a fé, porque isso parece ser tão difícil e de fato é difícil. Você que está me ouvindo, já deve ter passado por uma situação assim. Uma situação em que você já perdoou inúmeras vezes alguém e essa pessoa continua a insistir em cometer os mesmos erros e você começa a ficar desanimado, mas saiba que
No momento em que você achar que não precisa perdoá-la mais, a soberba tomou conta do seu coração e a sua vida está a um passo de ser destruída, porque a soberba, ela precede a queda. Agora, na medida que você caminha com essa pessoa, entende que você precisa perdoá-la como Deus te perdoa. E como é que Deus perdoa? É exatamente como Jesus disse aqui. O tempo todo você erra contra Deus. E o tempo todo, o que Deus faz com você? Deus o perdoa. Deus lhe perdoa. Deus concede a você sempre graça. É por isso que Jesus conta, na verdade, duas parábolas. A primeira, ele fala sobre o grão de mostarda. Ele diz aqui que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, nós vamos dizer para uma árvore, aqui ele usa a amoreira, e dizer: arranca-te, transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Aí a gente fica pensando, por que Jesus usou esse exemplo? Eu acredito que esse exemplo tenha sido usado com o seguinte propósito. A Bíblia traz uma figura de linguagem chamada raiz de amargura. E o que Jesus está utilizando é exatamente algumas figuras de linguagem muito utilizadas nas Escrituras, inclusive pelo próprio Jesus. E o mar é um lugar vasto. Para você ter uma ideia de como o mar ele é usado, no livro do profeta Miqueias, nós temos a pergunta lá que quem é como o Senhor, que perdoa os pecados, esquece os pecados e os lança na profundeza do mar, e deles não se lembra mais. Portanto, o mar é um lugar do esquecimento. O mar é um lugar onde as coisas não são mais encontradas. Por isso eu acredito que Jesus está dizendo que ainda que a situação seja grave, tenha começado a brotar uma árvore de amargura no seu coração, uma moreira, você vai poder ficar livre disso por fé. Se você acreditar um pouquinho, se você acreditar que Deus é capaz de te livrar dessa dor, dessa amargura, dessa ferida, Ele vai fazer isso. E vai ser como uma árvore que é lançada no mar e não mais encontrada. Você pode dizer para ela, eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando, talvez eu estou falando para pessoas aqui que têm uma amargura, aquele sentimento assim, um nó na garganta, uma dor, um pesar, o ressentimento tomou lugar no seu coração e acabou aí criando raízes, se tornando uma árvore. E você não percebe que isso tem destruído. Eu conheço muita gente que não é feliz na sua vida, porque justamente, ao invés de escolher perdoar, escolheu carregar. E à medida que você escolhe carregar ódio contra alguém, demandas contra alguém, a partir do momento em que você resolve, no seu cálculo, não perdoar alguém que te fez mal, meu querido irmão, você está se tornando um escravo do ressentimento, da amargura, e isso vai contaminar você. Isso vai afetar você em todas as suas relações, inclusive na sua relação com Deus. Porque o Pai do céu, Ele nos perdoa na medida que perdoamos o nosso próximo. Porque perdoar é isso. Perdoar é abrir mão do meu direito. É quando eu tenho o direito de ficar chateado, eu tenho o direito, às vezes, de me vingar, mas eu dou o meu direito. Eu entrego a Deus. Eu abro mão do meu direito de retribuir. Não é mais olho por olho, não é mais dente por dente, mas agora você me fez o mal, eu te faço o bem, eu oro por você, eu entrego você diante do Senhor, eu peço que Deus te abençoe, e tudo está na mão do Senhor, que é reto e poderoso juiz. A partir do momento que você escolhe também se vingar, você está dizendo que você é um juiz melhor do que Deus. Mas isso é muito difícil, você pode pensar, é mesmo, mas é o nosso dever. Aí Jesus conta uma outra parábola, rapidinho, e eu queria compartilhar com você. Ele conta a parábola fazendo uma pergunta, ele diz, olha, qual é dentre vós um servo
naquele contexto haviam servos ali, ocupado na lavoura ou em guardar o gado, e quando ele voltar ao campo, o patrão diz para ele, olha, vem, senta à mesa, porque eu vou te servir. Porque o normal é que ele diga para aquele servo, prepara-me a ceia, cinge-te, se prepara para me servir, me serve, enquanto eu como, eu bebo, e depois você vai comer e beber. Aí Jesus faz uma pergunta, olha, porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? A resposta que Jesus dá no versículo 10, ele diz, assim também vós, depois de haveres feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Jesus aqui, ele coloca nessa questão do perdão. Porque também, como eu falei, quando eu resolvo não perdoar, eu criei no meu coração uma soberba, porque eu já estou me considerando melhor do que o meu irmão, inclusive no direito de não perdoá-lo. Agora também, quando eu perdoo o meu irmão e fico exaltando, dizendo que olha como eu sou bom, olha como eu sou misericordioso, olha como eu perdoei, você está cometendo o mesmo erro. E aí Jesus vem dizer que quando a gente faz isso, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Porque, de fato, nessa história, nós ocupamos o papel de servo. Mas não somos servos o qual o Senhor maltrata, não. Nós somos servos que decidimos, pela graça de Deus, pela misericórdia, pelo iluminar do Espírito, nós decidimos servir a Cristo por amor. Nós somos servos imperfeitos e o nosso Senhor é extremamente paciente conosco. Mas nós fazemos, quando perdoamos, quando amamos, quando obedecemos a Deus naquilo que Ele nos ordena, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação, porque nós somos comprados por um preço muito alto. Não é prata, não é ouro, é o sangue de Cristo. Portanto, quando eu e você temos a oportunidade de expressar com as nossas ações o DNA que nós recebemos do próprio Deus, porque quando nós amamos, nós somos conhecidos como filhos de Deus. Portanto, quando nós perdoamos, o perdoar ele vem do amor, né? É algo que só consegue fazer quem de fato ama, e só ama quem de fato conhece a Deus. Quando a gente consegue expressar essa característica de Deus nas nossas vidas, nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa obrigação. Portanto, perdoar é uma ordem de Jesus. E perdoar é um privilégio. Ganha é quem perdoa. No mundo que a gente vive, um mundo tão egoísta, fica parecendo que quem perdoa é fraco, que quem releva é bobo. Mas eu digo para você que quem perdoa é de fato alguém que teme ao Senhor. E se você perdoa e empenha a sua vida em caminhar, em trilhar essa vereda menos percorrida, que é a vereda do amor, do perdão, da misericórdia, meu querido irmão, o privilegiado é você. Não há glória nisso, você não tem que ser glorificado e nem contar vantagens quanto a isso. Você está fazendo apenas o que você devia fazer. Contudo, você sabe, o beneficiado em toda essa história, a pessoa que ganha com tudo isso, é você que escolhe viver e obedecer ao Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.